Oi, gente, tudo bem? Você que acompanha o Brasil Consciência toda semana, hoje vai fazer com a gente uma viagem de 16 mil quilômetros. O satélite Sibers 4A, o sexto satélite produzido pelo Brasil em parceria com a China, decolou aqui de São José dos Campos rumo ao seu destino final, que é o espaço sideral. Ele estará lá, se tudo der certo, ao final desse ano, sendo lançado de uma base da China a bordo de um foguete longa marcha. Para contar um pouco dessa história que nós vamos mostrar hoje, estamos aqui com um ex-diretor do INPE, Dr. Leonel Perondi, que vai explicar para a gente toda a experiência dele nos lançamentos dos Sibers 2, 2A, 3 e 4. Acompanhe conosco no VT um pouco de como foi essa operação de guerra para colocar o Sibers 4A dentro de um avião. O satélite Sibers 4A ainda não está pronto para ir ao espaço, mas já fez o seu primeiro voo. Ainda embalado em caixas e dentro de containers especiais, a sexta versão do satélite, construída em parceria entre o Brasil e a China, partiu de São José dos Campos, no interior de São Paulo, para Pequim, onde será preparado para o lançamento, que ocorre ainda neste ano. Daqui à China tem um longo caminho. Ele sai daqui, vai para as Ilhas Canárias, em Tenerife, fica por 2 horas para carregamento de combustível, para reabastecimento. E na sequência ele vai para Moscou e fica lá na Rússia por 36 horas aguardando a autorização para o embarque para o envio até a China. O embarque do satélite foi uma grande e complicada operação de logística que, além do INPE, envolveu também a Infraero, a Aeronáutica e uma empresa especializada contratada por meio de uma concorrência internacional. O passeio de 16 mil quilômetros até a China foi feito a bordo de um Boeing 747-400, uma das maiores aeronaves comerciais já construídas. O uso deste gigante da aviação foi necessário não apenas por conta das quase 2 toneladas do satélite, mas principalmente pela enorme quantidade de equipamentos que serão necessários para fazer os testes já em solo chinês. Basicamente o satélite está dividido em 3 partes, um módulo de serviço, um módulo de carga útil e o painel solar. Então, chegando na China, nós vamos montar essas partes e fazer os testes elétricos para verificar se durante o transporte não houve nenhuma degradação do satélite em função do transporte. O embarque foi o ponto final do trabalho em solo brasileiro, que incluiu a montagem das estruturas, painel solar, dos sistemas e das câmeras que, lá do espaço, tornarão o país capaz de monitorar seu território com um alto grau de confiabilidade, além de contribuir com o trabalho de preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável do planeta. O satélite Sibers 4A é o 6º satélite da família Sibers e, assim como os anteriores, ele é destinado a sensoramento remoto. Então, a diferença principal do Sibers 4A para o anterior é a resolução das câmeras, dos instrumentos ópticos que foi melhorado. Então, hoje nós temos uma resolução de 2 metros na pancromática e 8 metros na multiespectral. Em contrapartida, o Sibers 4, que hoje está em operação, ele tinha uma resolução de 5 metros e 10 metros. Então nós tivemos uma melhora na resolução espacial do satélite. Essas imagens são de outubro de 2018, quando o Brasil Consciência esteve no LIT, o Laboratório de Integração e Testes do INPE, para acompanhar os trabalhos com o satélite Sibers. Naquele momento, o satélite ainda estava desmontado e com seus 2 módulos de voo e de serviço separados. É um modelo de voo que a gente está fazendo agora, são testes, a gente está em fase de teste elétrico, testes de fase V2, onde a gente está testando o sistema como um todo. Então todos os equipamentos, todos os subsistemas já estão integrados e está sendo testado tudo como um todo. O Sibers 4A passou por testes vacotérmicos, de interferência, de compatibilidade eletromagnética, vibração, acústica, entre vários outros. Tudo para garantir que nenhum problema aconteça no espaço, onde não há possibilidade de enviar manutenção. Bom, toda a preparação das atividades de montagem e integração de testes se iniciaram cerca de 1 a 2 anos antes do início das atividades, mas as atividades se iniciaram em outubro de 2017. E elas
atravessaram o ano de 2018 estão sendo concluídas agora, né, com o envio do satélite para a China. O transporte para o aeroporto foi feito em caminhões e, ainda bem, que o INPE e o Aeroporto Internacional de São José dos Campos são quase vizinhos, com menos de 4 quilômetros de distância entre eles. A maior dificuldade, porém, foi a retirada dos containers dos caminhões e a transferência da carga para a aeronave. Diferentemente de transportes comuns, os componentes do satélite são sensíveis e tudo teve de ser feito com muito cuidado, contando com a habilidade dos empilhadeiristas. Já de madrugada, com o avião abastecido e tudo carregado, o Boeing ligou suas poderosas turbinas e partiu para a China, onde permanece para a montagem e conferência dos equipamentos até o início da campanha de lançamento, que acontece em dezembro. Tá aí, verdadeira operação de guerra para levar o satélite do INPE ao aeroporto, que fica ali pertinho, e depois levá-lo até a China. Nós vamos conversar com alguém que entende dessa operação, Peronde, que já passou por isso em algumas oportunidades. Peronde, o satélite 1, o Cibers 1, foi lançado da China, mas o Cibers 2 foi lançado aqui do Brasil, né? Foi integrado no LEAD e lançado também do aeroporto aqui de São José dos Campos. Foram parecidas as operações a que você fez e essa que a gente acabou de mostrar? O Cibers 2, né, como você comentou, ele foi integrado aqui no Brasil e ele foi transportado para a China para lançamento da China, né? Certo? Então ele também passou, né, por essa operação de transporte similar a essa que foi observada agora com relação ao Cibers 4A. Foi semelhante, mas ele foi integrado aqui no Brasil, igualmente também como o Cibers 4A, e a operação é similar, né? Ele vai para CAST primeiro, né, onde ele é finalizada, né, toda a integração do satélite, quer dizer, parte da integração, depois ele é transportado para a base e na base ele é lançado depois a partir da base, no norte da China. Agora, a integração do satélite em si, né, porque o INPE naquela oportunidade tinha integrado o SCD-1, o SCD-2, se eu não estou enganado, o SACI, algum satélite de cliente externo que de repente tenha passado por ali, mas um satélite grande como o Cibers, naquele momento era o primeiro que vocês estavam fazendo. O que você lembra que teve alguma dificuldade excepcional para fazer aquilo ou foi tudo tranquilo? O Cibers ele representou uma ordem de magnitude acima, né, do que nós tínhamos a experiência naquela época, né, porque nós, como você comentou, nós tínhamos integrado o satélite de coleta de dados 1, o satélite de coleta de dados 2, né, são satélites de potência, massa da ordem de 120 kg, né, o Cibers 1 já era 1,5 toneladas, né, 1.500 quilos, né. A potência dos SCDs da ordem de 120, 130 watts, né, enquanto o Cibers 1 e o 2, né, já eram um painel, né, uma geração de potência da ordem de 1.500, 1,5 kW. Né? Então a escala a ordem de magnitude, quer dizer, da ordem de magnitude acima, né, e o desafio muito grande para o Brasil, né, para nós aqui do Instituto naquela época, as equipes técnicas do Instituto naquela época para desenvolver o sino brasileiro. Naquela época eu trabalhava na parte trabalhei com a parte de painel solar, né, eu trabalhava com modelamento de células solares, né, e
o meu grupo, eu fiquei como líder, né, desse grupo naquele período, se envolveu, né, com a responsabilidade pelos painéis solares do Sibers, né? Então eu posso te contar, só pela experiência nossa, pelos painéis solares do Sibers, né? Naquela época, no final dos anos 80, nós íamos fazendo um programa de qualificação de fornecedor nacional para painéis solares de satélites. Em 1990, nós concluímos, né, o programa, mas concluímos o programa para um fornecedor nacional de painéis solares que permitiria, né, para o tamanho dos SCDs, que seriam painéis, né, adaptados para o satélite de coleta de dados. Mas em 88, né, quando começou a cooperação com a China, os painéis solares ficaram como responsabilidade brasileira dentro da divisão de trabalho. Então, em 88, nós assumimos também essa responsabilidade, né, pelos painéis solares do Sibers. Então, nós tivemos que, digamos, escalonar rever, né, toda a nossa programação naquela época, né, de tal maneira a incluir o desenvolvimento e a fabricação dos painéis solares do Sibers num programa que estava dimensionado para o SCD. Então, eu te digo que foi um esforço tremendo e eu sei que isso ocorreu em todas as demais áreas também, né, que é um esforço semelhante de você sair de uma coisa muito menor para uma coisa que uma ordem de magnitude acima, né? E o resultado foi que vale dizer, né, que os satélites, os painéis solares do Sibers foram projetados aqui no Brasil, lá pela nossa equipe, né? E foram fabricados também, parte dele aqui no Brasil já, né? Fruto daquele programa de qualificação de fornecedor nacional, que já fabricou os painéis do SCD-2A, do SCD-2 depois. E esse programa, até hoje, ele rendeu frutos ao Brasil, porque até hoje nós fabricamos todos os painéis solares que foram utilizados, né, nos satélites brasileiros, com exceção do SCD-1, né, que nós utilizamos como aprendizagem, quer dizer, utilizamos o poder de compra, né, que nós temos para efetuar a aprendizagem. Todos os painéis solares foram fabricados aqui no Brasil, por empresas brasileiras que saíram desse programa de qualificação de fornecedores nacionais, né? E os painéis sempre funcionaram bem em órbita também, devo dizer isso de passagem. Legal. Para você que não conhece o Sibers, vamos ver no VT um pouco dessa história que o Perondi pode contar melhor, de como começou essa parceria e para que ela serve. Veja no VT. O Brasil e a China possuem em comum extensões continentais, com amplos recursos naturais e grandes potenciais agrícolas e ambientais. Os dois países sentiram a necessidade de monitorar constantemente essas áreas e, para isso, criaram um satélite de sensoriamento remoto equipado com sensores específicos para aplicações espaciais. Assim surgiu o programa Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres, Sibers. Graças a essa persistente e exitosa parceria, Brasil e China já desenvolveram os satélites Sibers 1, Sibers 2, Sibers 2B, Sibers 3 e Sibers 4, todos eles lançados pelo veículo lançador Longa Marcha 4B, a partir do Centro de Lançamento de Satélites de Taiwan, na China. Hoje, o Sibers 4A encontra-se no laboratório do INPE, em fase de integração e testes. O lançamento do satélite está previsto para 2019, a partir do Centro de Lançamento de Taiwan, China. O Sibers 4A garantirá a continuidade do fornecimento de imagens para monitorar o meio ambiente, identificar desmatamentos, desastres naturais, expansão da agricultura e monitoramento de recursos hídricos, crescimento urbano e outras aplicações. Brasil e China negociam a continuidade do programa Sibers, incluindo o desenvolvimento do Sibers 5 e do Sibers 6, que deverão ampliar o horizonte de cooperação entre os dois países, trazendo benefícios ainda maiores para a população. Legal, parceria Brasil e China que continua. Perondi, vamos contar uma história aqui. Parece que o lançamento do primeiro satélite que foi integrado aqui no Brasil, o Sibers 2, não foi assim tão fácil, né? Vocês tiveram um adiamento. Por que aconteceu esse adiamento? O que deu de problema, de dificuldade? Bom, o Sibers 2, nós tivemos duas situações, né? O Sibers 2 também,
só para colocar num contexto, né, o Cibers 3, né, também foi adiado de um ano, assim como foi o Cibers 2 também lá no passado, né. O Cibers 2 nós tivemos vários acontecimentos ao longo digamos assim, da campanha, né, que a partir do momento que o satélite sai aqui do Brasil e vai para a China, nós tivemos assim, vários acontecimentos que acabaram determinando o adiamento do satélite em um ano. Nós tivemos, primeiramente, um problema do incêndio que ocorreu. Quer dizer, o satélite saiu no final de mais ou menos um ano antes do lançamento, ele foi transportado para a China, e isso era setembro, outubro, talvez, de 2001. E na China ocorreu, no início de 2002, ocorreu um incêndio numa instalação próxima ao hall de integração e acabou tendo contaminação do hall de integração devido a esse incêndio, né? Então nós tivemos um trabalho enorme, né, de limpeza, do satélite e de garantir, né, que não havia, que a contaminação que ocorreu, ela remover a contaminação e garantir que o satélite atendia todos os requisitos para voo, né? Então isso determinou uma operação já bastante assim elaborada, né, das equipes chinesas e brasileiras, né, com relação ao Cibers 2. Depois, isso por volta aí no primeiro trimestre de 2002, né, nós tínhamos uma equipe que estava na China também, né, trabalhando nas fases final, já nos preparativos aí para levar o satélite depois para a base. E nós tivemos uma ocorrência da epidemia de SARS na China, que é a síndrome respiratória aguda grave, né, que ocorreu naquela época. Mas o importante era que o lado chinês, né, eles eram muito, assim, eles tinham uma posição de não parar nada, né, porque, claro, se você tem uma epidemia, né, que é bastante agressiva, os números são bastante assustadores, né. A China é um país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Se você parar tudo, você vai ter um caos num país como esse. Então, o governo chinês, num dado momento, ele emitiu, digamos, uma diretiva, né, para todos os seus órgãos, né, que nada poderia parar, né? Claro que você teria que conter a propagação, a contaminação. E então, nós escrevemos as nossas contrapartes à época e eles tinham que seguir a orientação do governo chinês à época, que nada pararia. Então, o programa também, né, não parou. Não deveria parar, né, em princípio, né? Mas no final, né, nós mantivemos uma equipe mínima lá, com 3 pessoas, né? Todas as pessoas que manifestaram interesse de voltar, a vontade de voltar ao Brasil, elas foram trazidas ao Brasil. Mas o resultado disso foi que, contrariamente ao que ocorreu com várias organizações internacionais, inclusive, mesmo diplomáticas, que fecharam as suas... Fugiram da epidemia? As suas instalações em Beijing, né, porque era o foco da epidemia, de fato. O Brasil, né, através do Programa Ensino Brasileiro, manteve o seu escritório, né, então o programa não parou, né, em nenhum momento. Isso foi muito reconhecido pelas autoridades chinesas, né, a ponto de, posteriormente, o presidente chinês, na visita que fez ao Brasil, Hu Jintao, o presidente Hu Jintao, na visita que fez ao Brasil em 2004, veio ao INPE, né, com toda a sua comitiva, né, para uma visita aqui de mais de 1 hora, eu diria assim. A visita, ele percorreu as instalações do Laboratório de Integração e Testes, percorreu o campus do INPE e depois ainda plantou uma árvore aqui, como demonstração, né, do agradecimento pelo povo chinês pelo fato de que o programa manteve as suas atividades num momento difícil da vida chinesa, né. Então, esse foi um outro fato importante do lançamento do Cibers 2. E um terceiro fato, que determinou o adiamento do lançamento, foi que nós, nos testes finais, já na base, né, concluímos que havia problemas com alguns componentes eletrônicos, né, que estavam embarcados no satélite. E, de fato, nós tivemos, né, na base de lançamento problema com 2 desses componentes, e o nível de confiabilidade no satélite é muito alto. Quer dizer, falha em 2 componentes significa que nós temos um problema, você tem que parar. Essa é a vantagem de você trabalhar com sistemas espaciais que têm confiabilidade altíssima, que você sabe que a chance de ter 2 falhas, né, é zero praticamente, né? Então, e na análise que nós fizemos, concluímos que nós teríamos que efetuar uma troca de componentes do satélite. Havia 400 desses componentes instalados em equipamentos do satélite, e juntamente com o lado chinês, decidimos então pelo adiamento de 1 ano. Então, o satélite ficou para ser lançado em 2003. E nesse 1 ano, nós trouxemos os equipamentos brasileiros de volta, comprometidos, né, fizemos a troca de 400 desses componentes. Esses equipamentos depois foram retornados à China, foram integrados ao satélite. E o satélite foi lançado, então, em outubro, né, de 2003.
E foi um satélite que operou em órbita por muitos anos, né? Nós tivemos um grande sucesso com o satélite naquele período. Legal, que saga, 3 problemas aí graves. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta com mais informações sobre o satélite Sino brasileiro que vai ao espaço agora em dezembro. Um instante só, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência, falando hoje do lançamento do nosso 6º satélite construído em parceria com a China. Eu estou falando do Sibers 4A, satélite que foi, digamos, lançado ao ar. Não isso, né? Ele pegou um avião aqui em São José dos Campos e foi até a China no último dia 27 de maio. Está lá em território chinês, só aguardando o início da campanha de lançamento, que normalmente começa em dezembro. Nós vamos falar mais disso ao longo do programa. Estamos aqui com Perondi, ex-diretor do INPE, que está nos ajudando a entender toda essa situação. Bom, no dia em que o satélite, o Sibers 4A, foi levado para a China, a complicada operação de transporte que nós mostramos no bloco anterior, entrevistamos lá na pista do Aeroporto Internacional de São José dos Campos mesmo, o diretor atual do INPE, o Ricardo Galvão, que falou sobre a parceria com os chineses e a continuidade do programa. Acompanhe no VT. Qual que é a importância dessa parceria Brasil-China? Olha, eu considero extremamente importante. Nós temos orgulho desses 30 anos de parceria. Foi até curioso, porque eu não estava no INPE, quando eu vim para a diretoria do INPE, viajando internacionalmente, sempre quando ia em vários fóruns, esse programa era muito elogiado. Um programa exitoso de colaboração sul-sul, né? Em que ninguém é submisso ao outro. Nós fazemos metade do satélite, eles fazem metade do satélite, em igualdade de condições. A única coisa que usamos a mais de chineses são os lançadores longa marcha que eles possuem, nós não possuímos ainda, né? Mas isso é até importante, que torna o lançamento mais barato para nós. Vocês sabem que lançamento de satélite é custoso, então nessa parceria poder usar o foguete longa marcha é muito importante. E o fato de ter desenvolvido com os chineses, então nós dominarmos toda a engenharia de sistema de construção, testes de satélites, também foi aliado à transferência dessa tecnologia para a indústria nacional. Porque o INPE tem essa política de tudo que pode colocar na empresa, indústria nacional, colocá-lo. Então nós participamos dos projetos, especificamos, mas colocamos empresa para fabricar várias partes do satélite. Isso foi muito importante, em particular para a indústria em torno de São José dos Campos. Hoje a gente está aqui no aeroporto já para colocar o Sibers para ser mandado para a China. Daqui em diante, como é que vai ser o cronograma? Ele chega agora para a China, ele passa praticamente uns 100 dias, que vários dos testes vão ter que ser refeitos, né? Algumas coisas vão ter talvez ser modificadas, porque vai ser mandada por avião, nós não sabemos. Colocar um satélite em órbita é caro. Então o tipo de testes são muito redundantes. Todos os testes que fizemos aqui foram feitos por brasileiros e chineses. E nós estamos mandando também uma grande equipe de brasileiros agora para a China, que com outros parceiros chineses vão refazer muito dos testes. Não todos, é claro, mas os mais importantes. Então esse satélite é todo testado, da ordem de 100 dias. Por volta de agosto, em agosto nós vamos ter uma reunião lá na China, certo? Para reavaliar todos os testes. Aliás, já tivemos essa reunião agora em março, no INPE, em fevereiro ou março, e vamos fazer a mesma reunião na China depois dos testes serem refeitos. E depois ele é mandado para a base de lançamento e esperamos que seja lançado. Estava programado final de novembro, mas os chineses pediram um pequeno atraso, talvez seja comecinho de dezembro. E qual é a expectativa agora? Ele vai voar mesmo? Não, ele vai voar, certamente ele vai voar. Nós já tivemos, é claro, missão espacial acontece que no Sibers 3 o foguete longa marcha não conseguiu colocar o satélite em órbita, né? Mas nós temos plena confiança que dessa vez vai estar em órbita. Muito bem, aí informações sobre a continuidade da parceria. Tem gente que põe em dúvida se o Brasil irá continuar fazendo satélites com a China. Por enquanto, até que se sabe, segundo a autoridade do INPE nesse momento, a parceria continua. Estamos aqui com o Perondi. Perondi, você que já fez essa epopeia de ir até a China
poder lançar o satélite, já participou do desenvolvimento de vários modelos. O que essa parceria Brasil e China trouxe de proveitoso para o Brasil, na sua opinião? Bom, nós podemos olhar em vários níveis, né? Do ponto de vista institucional, né, do INPE, o INPE, ele, quando começou o programa Sino Brasileiro em 88, né, nós trabalhávamos com satélites bem menores, havíamos feito algum exercício, digamos, de aprendizagem, né, de montar um satélite, que era o satélite de coleta de dados, bastante simples, né, são satélites da ordem de 100 kg, né, com potência da ordem de 120 watts. Mas estão funcionando até hoje, hein? Funciona até hoje, mas foram exercícios de aprendizagem, né, de fabricar sistemas espaciais. E o Sino Brasileiro foi o primeiro grande satélite que o INPE, um satélite profissional, né, para uso profissional, que o INPE se envolveu. Então isso representou uma oportunidade de aprendizagem para um sem número de engenheiros, técnicos e operadores, né, porque temos que lembrar que o satélite, uma vez que ele está em... Bom, primeiro, né, nós temos que projetá-lo, as partes... Então, esse satélite é feito em cooperação, uma parte brasileira, uma parte chinesa. A parte brasileira é o Brasil quem projeta, são os nossos técnicos. E também junto com a indústria, né, porque o programa ele objetiva, né, a capacitação industrial, né, gerar um setor industrial no Brasil ligado à área espacial, né. Voltando assim aos benefícios, né, então... Você formou todo um grande número de engenheiros, aí, são centenas de engenheiros nossos que passaram por esse programa ao longo desses anos todos, né? A indústria, né, teve uma oportunidade também de capacitação industrial, né? Só, por exemplo, o Cibers 3, 4 e o 2B gerou contratos industriais, né, para empresas no Brasil por mais de 300 milhões de reais, gerou 300, 400 milhões de reais de contratos industriais no Brasil. Na operação, né, então tem uma parte do acesso ao espaço, mas tem uma parte para controlar os objetos que estão em órbita. Então nós temos um centro de rastreio e controle de satélites, que tem antenas lá em Cuiabá, e que tem o centro de rastreio, a parte, o coração do centro, vamos dizer assim, está aqui em São José. Né? E a partir então desse centro de rastreio e controle que você recebe as imagens e que você recebe também a cada passagem do satélite, a situação que está o satélite, e você toma as ações necessárias, né, para garantir que ele permaneça na órbita e outras ações que se façam necessárias em função dos alertas e alarmes que cheguem. Né? Então nós aprendemos a operar. A cooperação prevê, né, que o satélite hoje, né, ela é 6 meses, é a China que opera, 6 meses é o Brasil. Então, durante 6 meses o satélite é operado de forma por esse centro de rastreio e controle do INPE, né, de forma totalmente autônoma, né, ele toma todas as decisões, inclusive as correções de órbita que tem que ser efetuadas periodicamente, né. E depois tem a questão da geração do produto, né, uma vez que o satélite está em órbita, nesse caso o Cibers ele gera imagens, sensoramento remoto, essas imagens têm que ser recebidas, processadas, né, e elas têm que atingir um nível de qualidade que seja suficiente para a sua distribuição, para o uso, né, pelo profissional lá na outra ponta que vai usar essa imagem para fazer algum tipo de análise sobre fenômenos que ocorrem aqui na superfície do planeta. Né? Então, essa imagem tem que ter características de qualidade especiais, vamos dizer assim, tem que atender requisitos, né, para que elas possam ser usadas e você extrair informação útil dali. Né? Então, também essa parte do processamento e chegar até o produto, né, para distribuição para o usuário final é uma outra aprendizagem muito importante, né, dos sistemas espaciais. Então, se você olhar só do ponto de vista da aprendizagem para o país, né, em termos do ciclo de vida de sistemas espaciais, né, completo, que vai até, vamos dizer assim, o descarte do sistema, né, foi uma oportunidade de aprendizagem enorme ao longo dessas décadas. Né. Então, eu acho que os ganhos são... A gente pode falar muito sobre cada um deles, mas eu diria assim que tem ganhos, né, de caráter nacional, né, de cooperação internacional, chegando até o nível, né, ganho de Estado, vamos dizer assim, chegando até o nível institucional. Legal. Para você que nunca viu e para o Peron de matar a saudade, vamos mostrar agora o lançamento do último satélite, do 4, não o 4A que está sendo lançado agora, mas do Cibers 4, que foi lançado quando, Peronde? 2014. Está na ponta da língua. Acompanhe no VT.
Legal, quase que o Peronde chega às lágrimas aqui. Você filmou com o seu celular, né, Peronde, esse lançamento. Bem bacana, né? Agora, vamos falar de um que não foi tão bacana. Você também estava lá, que foi o anterior, o 3. O que não deu certo? Por que aquele satélite... O foguete, a gente não tem imagem, mas até onde a gente sabe, ele subiu também, né? Ele foi destruído lá em cima? Então, eu participei de 3 lançamentos, né, como responsável pelo lado brasileiro, né? Então foi do Cibers 2 em 2003, né? Do Cibers 3 em 2013 e o Cibers 4 em 2014. O Cibers 3 ele teve uma falha no último estágio, né? O diagnóstico final foi que houve falha de uma das válvulas de combustível, né? Então houve um desbalanceamento, vamos dizer assim, de combustível e falha de propulsão, vamos dizer, né? Isso determinou que ele não atingiu a velocidade. Ele tem que atingir uma velocidade de 7,5 km por segundo, mais ou menos, né, para ele entrar em órbita. E ele chegou a 6,8, 6,9, né? Isso é uma trajetória fechada. Ele volta, ele cai. Então, pelo menos na forma, né, como eu recebi os relatórios, como se avaliou, né, ele caiu, ele foi lançado da China e ele acabou caindo próximo ao continente antártico, né? Então, até tem um local, né, que supostamente esse satélite ele caiu. Mas foi um problema na propulsão do terceiro estágio. Esse é o veredito final. É evidente que, dos 3 lançamentos que eu participei, esse foi o mais lacônico, né? E aí você tem que ter uma certa agilidade, né, em saber o que você diz, né? E por isso que é importante que, quando você trabalha com projetos, né, que são críticos, né, que são de aplicação crítica, você tem que ter, digamos assim, você tem que pensar em todos os cenários possíveis, né? Então, para todos os lançamentos que eu participei, eu sempre estive preparado para os 3 cenários que a gente separa. Mas é uma forma como você trata, digamos assim, esse lançamento, né? Você pode ser o cenário de sucesso, onde você lança e o satélite e o lançador, né, operam e normais. E ele opera 10 anos, operam lá em cima, normais. sem dar problema. O cenário onde o satélite perde a missão por causa do lançador, e o cenário onde você perde a missão por causa do satélite, né? E o caminho à frente para nós era mais ou menos claro, à época que nós tínhamos a meta, né? A meta era lançar um satélite para observação aqui do planeta, né? Das regiões da China e do Brasil. Essa meta não foi cumprida pela falha desse satélite. Os satélites foram contratados 2, né? Eu tenho o segundo satélite. Então, qual é a meta? A meta continua a mesma, de colocar um satélite em órbita com a maior expediência possível, né? Sem comprometer a confiabilidade, para executar a missão. E a missão é essa de magiar o território brasileiro e chinês. Então, a meta seria, né, integrar o segundo modelo o mais rapidamente possível, né, da forma mais expedita, vamos dizer, possível, né? E tanto é que o Brasil já fez essa proposta na China mesmo, na própria reunião que nós tivemos, né, com o lado chinês, após a perda do Cibers 3, né, nós já levamos essa proposta. A nossa proposta seria, né, a proposta preferencial brasileira seria lançar o Cibers 4 já no ano seguinte. A CAS tinha um grande problema porque eles já tinham 19 missões programadas para o ano seguinte, eles teriam que se espremer para lançar mais uma, certo? Então eles tinham alguma dificuldade. E nós tínhamos as dificuldades de fazer um planejamento, né, muito estrito, né, para garantir o cumprimento desse planejamento e garantir que o satélite estivesse pronto, de fato, em dezembro do ano seguinte, né, para o lançamento. Essa reunião ocorreu em dezembro, logo após a perda, né, do 3. E ali nós nos comprometemos, mais ou menos, com essa meta. Claro que o sistema é dinâmico, você vai ao longo do ano avaliando, porque não adianta você ter algo que você não garanta a confiabilidade, vou lançar de qualquer jeito para cumprir o cronograma. Não é. A área espacial, ela pode demorar um pouco mais, pode custar mais, mas você tem que garantir a confiabilidade do sistema, né? Então nós trabalhamos sempre com essa filosofia, né? Mas nos comprometemos com o lado chinês que nós cumpriríamos, né, à risca o nosso planejamento, né? E ao final, o lado chinês estava em desvantagem, porque o lançador era provido pelo lado chinês, né, e foi aceita a proposta brasileira. E tinha outras 2 propostas. O lado chinês defendia o lançamento em maio, né, de 2016, né, de 2015, desculpe, em maio de 2015, ou que possivelmente era uma proposta que ficaria para outubro, novembro de 2015, exatamente. Isso representaria 2 anos. E nós sabemos que nessa hora a gente tem que a resposta tem que ser rápida, ainda mais, né, num programa que já tinha atrasos anteriores, né?
Então, de tal maneira que essa resposta brasileira, né, ela foi bem assim, correta, eu acho, né? Ela foi bem planejada e ela foi executada também corretamente. Tem várias histórias que eu poderia até contar para vocês um dia aqui, para a gente perder assim. Quando manda a estrutura para a China, por exemplo, eu estou na minha sala, recebo Pinda, né, o gerente técnico do programa, então ele está me dizendo o seguinte: olha, estava escalado um transporte para, vamos dizer assim, a data exata talvez não seja, mas era tipo 7 de fevereiro, nós estávamos assim no finalzinho de janeiro, e tivemos que mandar o módulo, né, um dos módulos estruturais do satélite para a China. E aí ele veio me dizer que tinha sido cancelado o transporte, né, o voo, né, da transportadora havia sido cancelado, e ela operava com a seguinte regra, né, o próximo encaixe disponível. Então, quer dizer, o próximo voo, que era uma semana depois, que era 14, não tinha, 21 talvez, numa fila, 28, sei lá, no final de fevereiro seria o mais provável. Aí mataria um mês do cronograma, estava previsto lançar em dezembro, já não cumpriríamos o cronograma. E o voo, então, quer dizer, não dava dia 7 de fevereiro, e o voo, então vamos ver antes, né? E o voo antes era justamente no dia seguinte, que nós estávamos aí, que era o final de janeiro. Era meio-dia do dia seguinte, nós estávamos de manhã, meio-dia, quer dizer, tínhamos 24 horas para tentar pegar esse módulo estrutural que estava lá no LIT, né? Fazer o desembaraço alfandegário, transportá-lo para Viracopos, lá em Campinas, e ter a garantia do seguro também. Então, tem o desembaraço alfandegário, mais Viracopos, mais o transporte. E aí, naquele dia à tarde, nós resolvemos tudo isso. A empresa de transporte reclamou um pouco, dizendo que não... Foi muito em cima. Muito em cima. Disse, não tem problema, se vocês não fizerem, nós vamos arranjar um jeito, vamos fazer, mas nós vamos rever aí, porque é uma empresa que não atende os níveis, né, de exigência que nós temos aqui. Mas a empresa resolveu o problema com o caminhão baú. Eu sei que naquela madrugada eles mandaram o caminhão, tudo foi preparado naquela madrugada. De manhã seguinte, o satélite foi levado até o desembaraço alfandegário, que em geral não é aqui no aeroporto, mas foi feito aqui no aeroporto por gentileza até dos fiscais e da aduana que atua aqui na região, que tem que ser agradecida também, né, pela presteza com que nos atendeu. E no dia seguinte, meio-dia, o módulo estrutural estava lá no aeroporto de Viracopos para ser enviado para a China, e foi para a China. Chegou antes, então cumprimos o cronograma. Mas ao longo do ano tivemos várias situações, né, difíceis que nós tivemos que tratar, né, inclusive com as viagens das nossas equipes, né, para a China, que tinham que seguir um cronograma rígido. Isso aí também é uma outra história longa, né, porque tinha daí a imprensa, algum tipo de imprensa que fica divulgando os marajás do INPE, que estão ganhando diárias, que vão para a China, os caras que ganham mais dinheiro são esses que vão para a China, etc. E o argumento que eu sempre usei, né, com o ministro, inclusive, é dizendo, olha, eles estão indo, não é visita, não é congresso, né, não é um estágio, né, é trabalho. Tem que trabalhar para montar o satélite para lançar no final do ano. E o ministro Campolini, na época, ele foi muito sensível a isso, ele ajudou o INPE, digamos, a enfrentar a diversidade que certas notícias que eram divulgadas traziam, né, com esse lançamento. Mas no ano seguinte nós tivemos uma auditoria de um mês, mais ou menos, só para ver todas as viagens direitinho. Legal. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já, um instante só. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência, de volta. Estamos falando hoje do satélite Sibers 4A, que foi à China e está sendo preparado para ser lançado ao espaço ainda neste ano. O satélite Sibers 4A é um satélite de classe mundial, com imagens de altíssima qualidade que ajudam o Brasil a preservar o seu meio ambiente e também a contribuir com o meio ambiente do mundo. Veja no VT. Quando você compara imagens, por exemplo, da câmera MUX, que é uma câmera nacional, de datas diferentes, elas caem exatamente uma em cima da outra, existe uma acurácia geométrica muito grande. E também, radiometricamente, nós verificamos que ela é comparável ao Landsat, as mesmas bandas, porque o Landsat tem mais bandas, né? Mas as bandas comuns do Sibers 4, da MUX, tanto da MUX como da WFI, elas têm uma qualidade radiométrica que é compatível com o Landsat, ou seja, é um satélite de classe mundial nesse aspecto. A WFI ela é muito interessante porque ela é uma câmara de campo muito largo de visada, quase 900 km.
Então isso permite uma revisita a cada 5 dias. Para um sistema de monitoramento como o DT, isso é fundamental, porque você é capaz de, com muita frequência, verificar se existe mudança na cobertura da Terra e com uma resolução muito melhor que a resolução do satélite MODES, porque o DT inicial era o satélite MODES, 250 metros de resolução. Isso permite ver um desmatamento de 6 hectares, com área mínima de 6 hectares. Já uma câmera como a WFI, com resolução de cerca de 70 metros, média de 70 metros, permite ver um desmatamento de menos do que meio hectare. Então isso é uma vantagem muito grande, né? Então esse é o nosso principal instrumento hoje de uso no DT. Cerca de 90% dos downloads do Cibers 4 são por empresas, setor privado, né? O que mostra que as imagens são de fato usadas para agregar valor ao produto que elas geram. Que tipo de usuário? Por exemplo, muitas empresas do setor agrícola, do setor agropecuário, né, que fazem avaliação de plantio de área plantada, ou segmento para ver se a planta está se desenvolvendo corretamente. Uhum. O INPE, esse trabalho que é desenvolvido por vocês aqui, você acha que ele é respeitado mundialmente? Em que nível você se encontra? Sem dúvida, eu acho que já são mais de 30 anos, né, de monitoramento da Amazônia, monitoramento de mudança de cobertura. É super respeitado, é referência na Nature, é referência na Science. Isso possibilitou ao Brasil receber uma ajuda externa para a conservação da floresta, projetos de monitoramento e conservação em geral, não apenas da Amazônia, através do Fundo Amazônia, né? Esse $1 bilhão que a Noruega, por exemplo, colocou no fundo, a condição e a motivação da Noruega era que o Brasil era um país que investe, né, de forma comprometida e ao longo do tempo, independente do governo, no monitoramento da alteração da cobertura florestal e em políticas públicas de redução do desmatamento. Isso é fundamental, você ter o acompanhamento, o monitoramento com um dado que é confiável. Isso, o dado do INPE, é respeitado não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Perondi, e essa decisão de abrir as imagens do Cibers de graça na internet? Por que vocês tomaram essa decisão? Já foi exposto aqui alguns dos motivos, mas qual que foi a motivação? Foi a baixa procura pela imagem comprada? Foi a demanda que vocês identificaram no mercado? O que motivou vocês fazerem isso? Bom, essa é uma decisão que foi tomada lá atrás, em 2004, né? Foi 2004, 2005 que foi tomada essa decisão foi muito discutido à época, né? Uma política, né, para o uso das imagens. Isso, como o país também não tem uma política, né, a própria agência espacial, né, não tinha à época uma política muito clara, né, então essa era uma política possível, né, de você fazer a distribuição de imagens. E o motivo, vamos dizer assim, tem prós e contras, né? Então nós tivemos, eu me lembro, uma época, eu fui diretor interino do Instituto em 2005 também, né? Nós tivemos uma visita, né, de membros, de assessores, né, de equipes de assessoria do Congresso americano, e basicamente o que eles questionavam era como é que nós garantiríamos, né, que não existiria o uso indevido dessas imagens, principalmente nas fronteiras brasileiras, né, pelo tráfico, por agentes que, mesmo na questão ambiental, né, que poderiam fazer uso das imagens para um uso contrário do que seria do entendido das imagens. Na medida que você distribui, você não tem o controle, né? Então esse é uma visão, quer dizer, esse é um dos, tem prós e contras. Essa é uma visão contra, né, que tem, e os prós são que a política, né, do Instituto é nuclear um setor, né, industrial espacial no Brasil, né? Então, para isso, você faz compras de governo, né, de produtos sofisticados na indústria, né? Você procura fazer programas de capacitação industrial também, como esse dos painéis solares, geradores solares dos satélites, como eu comentei anteriormente, e também na área de aplicações, né? O INPE, como é sabido, você pode dividir o INPE basicamente em 3 partes. Tem uma parte do acesso ao espaço, que é a engenharia, mais o laboratório de integração e testes. E nós temos uma parte que é a parte de rastreio e controle, né? E de
produto, vamos dizer assim, né, de recepção de imagens, processamento e distribuição para o usuário final, né? E temos uma outra área, uma terceira área, que é a área de aplicações, certo? Então nós temos 4 grandes áreas de aplicações no qual o INPE ele procura desenvolver também capacitação nacional nessas aplicações, né? As 4 áreas são a meteorologia, né? Tem a observação da Terra, tem a ciência espacial, né? E ciência do sistema terrestre, né? Que tem a ver com gerar cenários climáticos de longo tempo, né? Então, meteorologia e clima, vamos dizer, né? Observação da Terra e mais o estudo, né, da interação Sol-Terra e da ionosfera, aqui, do nosso ambiente terrestre, né, nessa região da ionosfera. Então, são 3 áreas de aplicação de sistemas espaciais que o INPE também promove as aplicações, né? E distribuindo as imagens, nós estaríamos... o lado bom, né, o lado pró, seria um estímulo, né, para a indústria, para desenvolvimento de capacitação industrial nessa área de sensoramento remoto, por exemplo, né? E as imagens, elas têm uso que pode servir até para o planejamento local, né, regional e até nacional, né? São um número muito grande de aplicações que pode atender municípios, estados e até a federação como um todo. Nós temos um programa, até se você entrar na página do INPE, você talvez vai achar, é um programa de mapas, né, que são feitos a partir das imagens do Cibers. Esse programa é desenvolvido lá na unidade regional do INPE de Natal. Um programa muito bacana, né, que ele usa só as informações do ensino brasileiro, viaja pelas prefeituras do interior, né, lá do semiárido, né? Então são cidades que não têm mapas, né, locais. Eles desenvolvem 5 mapas profissionais, né, utilizando as escolas, a rede de escolas e a própria população local, mas principalmente a rede de escola, né, para produzir os 5 mapas que são essenciais para você fazer qualquer planejamento no município. Aliás, a ONU considera como elemento 0 de planejamento o mapa, né? Se você não tiver um mapa, não tem planejamento. E vários municípios brasileiros não têm mapas. Tu vê que... E esse trabalho é feito pelo INPE lá no Nordeste? Lá no Nordeste. É muito bacana esse trabalho. Esse trabalho eu acho que é um trabalho que tem que ser mais divulgado. Nós procuramos, aí teve o Congresso Nacional de Cartografia, Internacional de Cartografia no Rio de Janeiro, foi em 2015, se eu não me engano, né, que nós procuramos focar muito nesse programa brasileiro. Foi muito elogiado esse programa, inclusive. Então é um programa que merece. Mas é só mostrando a importância, né, das aplicações e dizer que o Brasil é muito carente também no desenvolvimento das aplicações, né? Você tem as imagens e você acaba não usando as imagens porque também não tem ninguém que saiba, você não treina pessoas para usar as imagens, né? Então, essa seria outra parte da política industrial que seria muito importante nós termos também, que seria de fomentar a formação, né, de empresas e do setor industrial, vamos dizer assim, das aplicações, né? Na meteorologia também, o INPE desenvolve um trabalho grande na meteorologia, né, fomentando também pequenas empresas e produzindo, gerando, distribuindo dados também praticamente, né? As previsões do INPE são distribuídas praticamente sem custo nenhum, quer dizer, isso faz parte de uma política industrial. Então, essa questão da previsão de imagem tem prós e contras, né, que são esses 2 que eu te coloquei, os principais, eu diria assim, né? Mas no balanço final ela foi positiva, né? Eu acho que na época nós tínhamos muita dúvida, na verdade, né? Na época, como diretor interino, eu tinha muita dúvida se seria mesmo esse o caminho, mas eu acho que pela prática ele acabou se mostrando, né? Ele foi implementado, de fato, né? Porque a maioria das pessoas que nós ouvimos à época achavam eram favoráveis, né? Nós ouvimos também autoridades, ninguém não tinha uma política bem definida. Então, em princípio, era algo factível, né? E ao longo da história, quer dizer, da distribuição de imagens, se mostrou que ele foi uma política correta, eu diria assim, né? Foi acertada a política, né? Legal. Agora, Peronde, para a gente poder encerrar esse programa, você que teve tanto tempo no Instituto, participou de tantos projetos, você também vivenciou um problema que a ciência brasileira hoje está vivenciando mais fortemente, que é a questão do corte de verba. A gente já discutiu nesse programa com outras pessoas ligadas ao Programa Espacial Brasileiro, à ciência brasileira, e a gente gostaria de saber da tua opinião. Você é favorável à inclusão de um percentual obrigatório na Constituição brasileira para investimento em ciência e tecnologia pelos governos, para que a ciência passe a ser um programa permanente de Estado? Acho que a pergunta acho que é bastante assim, direta, né? A resposta, eu quero dizer, é bastante direta, no seguinte sentido, né? Que nosso planejamento é feito via planos, né? Nós temos a Estratégia Nacional de Defesa, temos a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Temos o Programa Nacional de Política Industrial, né? Que eu não sei o nome dele hoje, né?
já foi no passado a PITSE, né, o Programa Brasil Maior, né, tem um nome. Mas, em suma, tem várias iniciativas no país que prevê que você gaste com ciência e tecnologia. Né? Tem toda a parte do ensino superior, né, ligado ao ensino, à educação. Né? Então, eu acho que não é nem questão de ser favorável, eu acho que é uma coisa evidente, né? É óbvio que ela tem que ser, porque para você garantir o cumprimento dos programas nacionais, das estratégias nacionais, que te dão uma visão de Estado, né, que são programas que eles são supragovernamentais, né, você tem que ter esse investimento, e é natural que tenha esse investimento. Né? E acho que o Brasil, o país, ele tem, a moeda é brasileira, certo? Né? Desde que você não pegue, digamos, não rode a maquininha, como se diz, não gere papel moeda, né? que não gere riqueza, o que você fizer é lícito e é correto fazer. Né? Então, eu sou assim, muito crítico desse cap, né, constitucional que foi introduzido na Constituição com relação para limitar o gasto de governo. Acho que o governo tem que ter autonomia, tem que ter seriedade, né, no que se faz com o recurso, mas jamais se impor uma limitação como essa que o Brasil está se impondo. Né? E o Brasil acho que tem que investir na sua população, tem que investir na sua indústria, né, porque nós temos que produzir no Brasil bens materiais que sejam suficientes para a nossa vida, porque o mundo não vai pagar esses bens para o brasileiro. O brasileiro tem que produzir os seus remédios, tem que produzir tudo que materialmente nós utilizamos, nós temos que aprender a fazer isso. Né? E aprender a fabricar sistemas no Brasil. E eu acho que nós temos uma abordagem assim, muito da questão econômica, né? A abordagem é muito de contabilidade. Nós temos que sair fora dessa abordagem de contabilidade e olhar mais política econômica. E se vê muito pouco a discussão de política econômica, infelizmente, no cenário brasileiro atual. Né? Se fala muito nessa analogia, né, de que o governo, né, que o Estado é como uma casa, que é como uma mercearia, né, que é como um negócio, né, em que você tem uma entrada fixa e que você tem que conter os custos para... Isso não é assim. Né? O governo arrecada é proporcional ao que ele gasta. Porque se ele não gastar, ele não tem giro econômico, ele não vai arrecada impostos. Né? Então tem que ter um outro pensamento na economia, né, que favoreça o crescimento, que favoreça a capacitação brasileira para produzir sistemas, né, e ter uma economia vibrante, forte aqui dentro, né, e que gere renda, porque sem renda nós não temos, sem renda não há economia, né, não tem tecido econômico. Né. Eu acho que é um raciocínio muito simples, né, que você pode fazer, que pode se fazer, então temos que pensar na geração de renda, e a geração de renda só se dá com a geração de oportunidades de emprego, né, que sejam de bom nível, né, de alto nível. E a parte CT, de ciência e tecnologia especial, né, ela existe para fomentar e fazer o desenvolvimento no Brasil de novos setores industriais. Né? O Brasil tem que ter novos setores industriais como forma de gerar oportunidade de renda, senão nós não vamos sempre ter empregos, ou nem teremos empregos, né, que geram muito pouco aqui, né? Associados a serviços e outros, né, que acabam não gerando o agronegócio, etc., que geram uma renda muito pequena comparativamente ao que grandes setores industriais geram em termos de renda. Né? E é por isso até que países, a gente tem que fazer esse raciocínio, por que países retardatários na indústria automobilística, eles implantaram indústrias automobilísticas? Né? Seria mais barato importar pela lógica da contabilidade. Né? Por que eu vou fazer um investimento todo, né, subsidiar toda uma indústria automobilística, né, fabricar motores, ter fábricas, né, nacionais, como fez o Japão, né, nos anos 60. Coreia. Depois veio a Coreia, até a China, posteriormente, hoje a Índia está fazendo isso, todos os países. Porque a indústria automobilística ela te gera oportunidade de renda, é só isso. Vai tirar oportunidades, quer dizer, que você tem como distribuir a riqueza de um país. Se você não tiver oportunidade de renda para a população, você não tem nem como distribuir a riqueza. Como é que você vai distribuir a riqueza? Então, nós vamos só bolsas, nós vamos dar bolsas para todo mundo, quer dizer, um país que é muito rico, né, que não tem oportunidade de renda, ele não consegue distribuir essa riqueza, certo? Então é uma coisa lógica de economia, né? E a área de ciência e tecnologia ela é especial para promover a capacitação nacional, né, em novas indústrias, né, juntamente com a política industrial, né, articulada aí com outros setores da economia, né, para que nós consigamos, que o Brasil ele consiga desenvolver novas indústrias aqui, novos setores industriais. Eu não estou dizendo indústria como uma empresa, estou dizendo um setor inteiro, como é o setor aeronáutico, né, como é o setor espacial, que é, digamos assim, a maior aposta, né, para o desenvolvimento do setor espacial no Brasil, da sociedade brasileira, é o IAE e o INPE, aqui em São José. Né. Então não há dúvida que se você investiu tantos anos nessas instituições, né, olha, centenas de pessoas foram formadas, milhares até, né, se você for fazer o integrado, e a capacitação que nós já atingimos, né, nós permitiria que nós tivéssemos hoje uma indústria espacial, exemplo da indústria aeronáutica que nós geramos aqui. Né.
Então, de forma que eu acho assim, que tem que ter uma reflexão, né, grande, né, todos nós, isso vale para a sociedade como um todo, né, pensar qual é o futuro que nós desejamos, e aí sermos racionais, nós temos que basear as decisões em evidência objetiva, a gente não pode ter vontades, né, a gente tem que deixar as vontades de lado, a gente tem que ter evidência objetiva, nós fazemos isso porque tem uma lógica para fazer, não porque eu acho bonito. Aliás, o nosso debate político está muito permeado hoje de vontades. A gente ouve frases que não tem como aferi-las, né? Que por exemplo, tem dois tipos de afirmações, em geral, que você pode ter. São aquelas que definem alguma coisa, né? E a outra afirmação é uma afirmação que é verificável, né? Mas hoje o nosso debate nacional, sobretudo, está cheio de frases de um terceiro tipo que são muito mais, quer dizer, eu gosto da cor tal, né? Eu gosto acho bonito isso aqui, isso é muito bacana, né? Que seja assim, né? Quer dizer, isso são frases que não são aferíveis, né? São vontades, na verdade. Então nós temos que ter uma mais tecnicalidade, eu diria assim, até no debate, né? E nos restringirmos a coisas que têm frases que sejam aferíveis, né? Então eu sou defensor de uma política industrial, né? Que tem que se pensar numa política industrial, né? E acoplada a ela tem que se pensar numa política de ciência e tecnologia e que pense o futuro do país de forma lógica, né? Não por vontade de fulano, de A, de B, de C, etc. Tem dessa uma lógica. cor, daquela. E o mundo faz isso, é só olhar como o mundo faz, né? Legal. Tá certo. Obrigado pela sua companhia, você que nos assistiu. Toda sexta-feira, 10 da noite, TVT, sempre ao vivo, uma nova atração para você. Aqui também no canal 3 da NET em São José dos Campos, canal plural com reprise do Brasil Consciência ao longo da semana. E para você que gosta de nos acompanhar pela internet, está aí nosso canal no YouTube, o Brasil Consciência, também no Facebook, pela Rádio CT, do SINDI-CT, que mantém esse programa. Obrigado pela companhia de todos, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.